Depois de um tempo pensando, eu acho que eu finalmente tenho a resposta. A DreamWorks é meu estúdio de animação favorito. Antes meu estúdio favorito era a Sony, só que parando pra analisar quantos filmes desses estúdios realmente mudaram minha vida, a DreamWorks teve um impacto bem maior na minha vida. E, obviamente, na maioria das pessoas que eu vejo por aí, online também. Não é à toa que Shrek, Kung Fu Panda e até Madagascar entram nos trending topics do Twitter quase todo mês. Enquanto eu não vejo ninguém falando mais de Disney e Pixar. Isso se deve também ao fato de que a Disney e a Pixar se confortaram na mediocridade, enquanto a DreamWorks se reinventou e lançou dois dos melhores filmes do estúdio tudo no mesmo ano. E eu queria fazer um vídeo sobre minha coisa favorita desse estúdio incrível, e algo que todo mundo concorda que é o que eles fazem de melhor: os vilões. Não só porque eu queria falar deles no geral, mas também porque um certo filme recém-lançado deles trouxe um dos melhores vilões da história das animações. Então, esse é o meu top 10 melhores vilões da DreamWorks. Vamos descobrir qual deles é o melhor? A única regra é, só vamos ter os vilões dos filmes principais do estúdio, os que lançaram no cinema. Nada de sequência de DVD, curtas de filmes, filmes originais de streaming e nem séries. Não só porque a maioria desses nem foram feitos pelo estúdio principal, mas também porque se fôssemos contar os vilões de séries, no melhor dos casos eles seriam só bonzinhos, nada mais nada menos, e no pior dos casos eles seriam os piores vilões que eu já vi na minha vida. Enfim, que comece o top 10 melhores vilões da DreamWorks. Vamos primeiro às menções honrosas, vilões que eu gosto muito, mas não são bons o bastante para chegar no top 10. Começando com os 3 vilões da Aardman empatados: Senhora Tweed, Sapão e Victor Quartermain. Todos são ótimos para seus respectivos filmes. O Victor é um vilão patético, mas extremamente engraçado. A Senhora Tweed é assustadora e bem ameaçadora. Ela serve ao tom mais sombrio de Fuga das Galinhas muito bem. E o Sapão é meio que uma mistura balanceada desses dois aspectos, esperto e engraçado. Depois temos a Capitã de Bois. Para uma franquia shitpost como Madagascar, de Bois serve muito bem ao filme, e todas as cenas de ação e perseguição dela são muito boas. Eu só queria que estivesse num filme melhor. Depois temos a Caixinhos Dourados e os Três Ursos do filme mais recente do estúdio. Eu adoro eles. Eles são extremamente carismáticos e gostáveis, mas é meio que por isso que eu não coloco eles no top 10, sabe? Eu gosto muito deles, só que eles são mais antagonistas do que vilões. Eles vão contra o protagonista e não tem motivos malignos por trás, entende? Depois temos o Joãozão Trombeta, também de Gato de Botas 2. Sim, esse filme tem 3 vilões, e por incrível que pareça, ele executa todos muito bem. O João Trombeta é pra ser o vilão alívio cômico engraçadão e ele consegue facilmente. Ele tem uma péssima motivação, mas esse é o ponto, ele é só uma criança mimada que coleciona artefatos de contos de fadas e só quer tudo pra ele. Ele é mau só porque sim, e é isso que deixa ele tão engraçado. E isso é um tapa na cara nos vilões da Disney que tipo, ah meu Deus, eles são tão incompreendidos. Não, o João Trombeta ele é só o puro caos e é isso mesmo, ele quer ser mau só porque sim. Eu adoro isso. E para finalizar as menções honrosas, temos o ser mais poderoso da DreamWorks, o incrível, o primeiro e único Dwayne LaFontaine. Eu nem preciso explicar por que ele é perfeito. Enfim, vamos logo pro top 10 de uma vez. Ninguém é mais esperto que eu! Rumpelstiltskin, um dos meus vilões favoritos do universo de Shrek. Ele é bem carismático e engraçado e ao mesmo tempo foi muito esperto e foi o primeiro e único vilão de Shrek que ganhou. O plano dele é tão genial, tipo, ele conseguiu tocar nas inseguranças do Shrek e fez ele entregar o reino de bandeja pra ele. Ele deu uma chance do Shrek ser um ogro de verdade de novo, em troca de apagar um dia da existência pra isso acontecer. Então ele apagou o dia que o Shrek nasceu. Agora eles estão num universo onde o Shrek nunca existiu, onde ele não conheceu o burro, não salvou a Fiona. Os reis desesperados pediram ajuda ao Rumple, que os traiu, roubou o reino pra ele e matou os pais da Fiona. E no final de tudo isso, se o Shrek não conseguir fazer tudo voltar ao normal, no final do dia ele vai morrer. Tipo, de vez, assim. Insano. Eu não me canso desse vilão, sinceramente. Ele é muito divertido de se assistir e a impecável dublagem do Cláudio Galvão é a cereja do bolo. Se eu ganhasse uma moeda cada vez que o Cláudio Galvão dublasse um vilão baixinho de Shrek, eu teria 2 moedas, o que não é muito, mas é estranho ter acontecido 2 vezes. Fera da Vingança, o Fazedor de Viúvas. Quem é mesmo? Kai? Nunca ouvi falar. Ok, brincadeiras à parte. O Kai é um ótimo vilão. Muita gente gosta de zoar ele e falar que ele é um vilão esquecível e tosco. Eu simplesmente não consigo concordar. É que todo mundo costuma comparar com o Tai Lung e o Shen, que são vilões praticamente perfeitos e... Sim, comparando, você realmente percebe que o Kai não chega nem perto deles. Mas isso não tira o fato de que o Kai é um vilão brabo. Design excelente, estilo de luta insano. Sério, eu não sei explicar porquê, mas vilões com armas duplas sempre me empolgam. As lutas deles são brabíssimas. Uma das músicas temas mais marcantes e da hora que eu já ouvi, tipo...
Eu boto a minha mão no fogo que mais gente se lembra da música tema do Kai do que das músicas tema do Tai Lung e do Shen. Ótima atuação tanto em inglês com o lendário J.K. Simmons, quanto em PTBR pelo também lendário Leonardo José, que infelizmente veio a falecer em 2020. Sim, a motivação dele é genérica e tudo mais, mas vocês idolatram tanto o Shen e a motivação dele é tão genérica quanto... Opa! Será que eu falei isso muito alto? Enfim, eu continuo achando o Kai um vilão da hora. E eu tô cansado de fingir que ele não é. Onde estão os defensores do Kai quando precisamos deles? A fandom do Kai está morrendo. Compartilhe se você é um verdadeiro kaishista. O Príncipe do Egito é considerado por muitos fãs de animação um dos, se não o melhor filme da DreamWorks. Por mais que eu prefira os mais fantasiosos, como os de Shrek, Kung Fu Panda, entre outros, eu consigo entender e concordar 100% quem coloca esse filme no top 1, porque ele é perfeito. Provavelmente a melhor adaptação que eu já vi de uma história bíblica. É tudo tratado com tanto respeito e maturidade, com uma animação nível Disney na Era de Ouro. Uma das melhores dublagens que eu já vi. Mas se eu fosse falar de tudo que é bom nesse filme, eu ficaria aqui por horas. Então vamos continuar pro que interessa. Ramsés, eu não sei se é assim que pronuncia, desculpa, é o vilão mais cruel da DreamWorks e por motivos óbvios. Tudo nele é tão acreditável e bem adaptado, você sente que ele é uma pessoa mesmo, entende? Uma pessoa terrível que por pressão de não cumprir as expectativas de ser um faraó melhor que seu pai, se tornou pior em muitos níveis. O conflito entre ele e Moisés é tão perfeito e acreditável. Eu nem sei bem como descrever, palavras não descrevem o quão bem executado tudo nesse filme é. Mas se é tão bom, por que ele tá no top 8? Ele pode ser um vilão sensacional, mas tá longe de ser meu favorito, sabe? Acho que vocês entendem. Enfim, continuando. Por que está tão sério? Muita gente reclama comigo sobre minha opinião em um certo vilão de Como Treinar o Seu Dragão. Dizem que ele é mal desenvolvido, com um potencial enorme desperdiçado, falta de conexão com o protagonista e uma ameaça patética considerando o contexto do filme. Eu repensei tudo isso e vocês têm razão. O Drago Sangue Bravo é realmente um dos vilões mais patéticos e mal executados que eu já vi. Como que um conceito tão incrível foi tão jogado no lixo facilmente desse jeito? O cara vai totalmente desprotegido falar com os heróis pra só ficar gritando e girando o bastão, com absolutamente ninguém e nada protegendo as costas dele, e todo mundo só deixa ele fazer essa idiotice. Isso é ridículo. E o plano dele era matar o Soluço, porque o Soluço era a maior ameaça pra ele nesse momento. E mesmo ele vendo que o Banguela errou o tiro e acertou o estoico, ele vê que o Soluço tá vivo, vai embora sem nem ligar, e mais tarde no filme ele ainda fala isso. É difícil livrar-se de você, devo dizer. Eu não te entendo, qual é o seu problema? Deixa eu me acalmar falando de um vilão bom de verdade. Grimmel. O que eu mais adoro são vilões que tenham ou uma enorme conexão com o protagonista, ou quando eles vão completamente contra as morais do protagonista e são o literal oposto deles. O Grimmel é o perfeito exemplo desse segundo caso. Ele se encontrou na mesma situação que o Soluço, na mesma idade que ele encontrou o Banguela, mas ao invés de soltar o Fúria da Noite, como o Soluço fez, ele o matou, fez com que todos soubessem o seu nome e começassem a o temer. E com isso ele começou a sua caça em busca da extinção dos Fúrias da Noite, e o Banguela foi o único que restou. E isso é bem desesperador. O primeiro encontro entre ele e o Soluço é tão bem escrito, tem uma vibe muito parecida com a introdução de um certo vilão mais na frente dessa lista, só que não tão boa. E o que eles falam sobre o pai do Soluço, nossa... Ele estava certo. A missão dele era destruir as feras para você crescer num mundo melhor. Ele mudou de opinião. E veja só no que deu. A reação do Soluço é a mesma da minha, porque, mano do céu, o cara não tá de brincadeira. E eu sei que ele é um vilão meio unidimensional, sem muitas camadas por trás, mas é muito bem executado, entende? E o mais legal desse vilão é que ele venceu no final, tecnicamente. Ele foi a prova de que nem os humanos nem os dragões estão seguros enquanto estiverem juntos. Pelo menos, não ainda. E isso faz com que os humanos e os dragões se separem de vez, o que traz um dos melhores finais de qualquer filme do estúdio, e tudo por causa desse vilão. E ele tem um design da hora, e o lance dele usar dragões canibais pra caçar outros dragões é bem da hora. Pena que não foi muito usado no filme, infelizmente, mas enfim, um ótimo vilão. Bart, eu não quero que você se assuste, mas pode haver um bicho-papão ou mais de um nessa casa. Quanto mais eu reassisto A Origem dos Guardiões, eu adoro cada vez mais. É um dos filmes mais underrated do estúdio e um dos que mais mereciam a trilogia, porque claramente é uma franquia que ainda tinha muito pra ser contado, sabe? E agora com a DreamWorks trazendo de volta franquias antigas de volta com novos filmes, e até em séries como a do Megamente que foi anunciada alguns meses atrás, eu ainda tenho esperança de que eles vão trazer os Guardiões de volta em um futuro próximo. Mas enquanto isso, vamos aproveitar o que nós temos. Um ótimo filme com personagens carismáticos, um conceito sensacional e um ótimo vilão. Em qual outro filme você vai ver o Papai Noel, a Fada do Dente e o Coelho da Páscoa enfrentarem o Bicho-Papão? Pois é,
Esse filme é incrível. O Bril é um vilão que sempre me marcou bastante. Um design simples, mas funcional. A personalidade dele é muito legal de se assistir. Ele sempre estando um passo à frente de cada guardião e manipulando o Jack Frost pra atrapalhar o progresso dos outros mesmo sem querer. As cenas de ação com ele são tão legais e bem animadas. Esse é o segundo filme da DreamWorks que mais tem energia de shounen, saca? Só perde pra Kung Fu Panda, obviamente. A motivação dele é meio simples e genérica, mas o que mais importa é a execução. E aqui é muito bem executado. Ele vai acabando com as esperanças de cada um dos guardiões, um por um, e ainda por cima mata o guardião mais poderoso. E o melhor, eu falei mesmo, o Sandman é o melhor guardião. Eu não ligo pro que vocês falam. Tipo, olha pra esse cara. Ele vai até sua casa e vai te matar de dentro da sua mente pra fora. Ele é com certeza o segundo vilão mais assustador dessa lista. Ah, e a dublagem do Jorge Lucas deixa esse vilão ainda melhor. E dá pra entender bem o porquê. No geral, uma ótima primeira ameaça pra um primeiro filme dos Guardiões. Vamos lá, DreamWorks, faz um segundo filme dos Guardiões, faz aparecer mais personagens de mitos, faz eles virem pro Brasil pra contratar o Saci e o Curupira pra enfrentar a Cuca ou sei lá. Let's go, Guardians, please come to Brasil. Solta! Poderia só deixar tocando o cover de I Need a Hero de Shrek 2, isso já justificaria ela estar no top 5. Eu podia só parar aqui, mas não faria jus. A Fada Madrinha é um dos melhores conceitos que a DreamWorks já criou. O fato da personagem que sempre foi um símbolo de esperança nos contos de fada antigos e que sempre ajudava as princesas a alcançarem seus finais felizes, na verdade ser uma líder da máfia dos contos de fada e só traz a solução para os mais privilegiados após ela mesmo causar os problemas para pagarem para ela resolver depois. Insano. Facilmente a melhor vilã dos filmes do Shrek. Sim, dos filmes do Shrek. Reddit.com/r/niceguys. Capitão Pátria, Omni-Man, Superman do Injustice, perto do Titã eles colocam um rabinho entre as pernas e saem voando pra nunca mais voltar. Quanto mais o tempo passa, Megamente fica cada vez melhor. Como que esse filme tem 12 anos e nem parece que envelheceu? É insano quão à frente do seu tempo esse filme é. Principalmente com o Titã. É o típico nice guy trademark. Ele é extremamente ameaçador, já que ele tem os poderes do Metro Man, e o que deixa ele mais ameaçador ainda é a personalidade psicótica e sociopata dele. E ele é muito engraçado também. Quase toda a frase dele dá pra usar de meme. E a melhor parte dele é o que eu falei mais cedo. O Titã é o exato oposto do Megamente. Um busca um novo propósito após perder tudo e aprende que fazer o bem é o que ele sempre queria de verdade, enquanto o outro, após conseguir todo o poder que queria, usa pra motivos egoístas e pra semear o caos. Só por ter sido negado uma festa no pula-pula. É poético, sabe? E como o resto do filme envelheceu super bem, essa cena aqui é 1000 vezes mais engraçada agora, papo reto. Shen! Um panda está entre você e o seu destino! O quê? Provavelmente o maior hot take dessa lista, eu acho. Um vilão que muita gente esperava no primeiro lugar e é o vilão favorito de 85% dos fãs da DreamWorks. Fonte, vozes da minha cabeça, mas enfim. Lord Shen. O fan favorite. Qual foi? Vocês não vão ficar com raivinha de mim por essa, né? Se fosse uma lista dos piores vilões e eu colocasse ele na lista, aí seria entendível os xingamentos, mas o cara tá em terceiro lugar dos melhores, que é um posicionamento bom, justo e não é nada que necessite de choramingos, beleza? Deixa eu explicar o posicionamento dele pra ver se vocês se acalmam. O Lord Shen é um vilão formidável, ameaçador, uma dublagem impecável do Márcio Simões, que também dublou o Grimmel mais cedo na lista, uma conexão enorme com o protagonista, tipo, caramba, ele não só matou a mãe do Po, como também quase extinguiu os pandas. É simplesmente o ser mais cruel que a DreamWorks já criou. Tem que ser muito cruel pra matar panda, sabe? Isso já justifica ele estar no top 3. Junto das outras coisas, óbvio. O que coloca ele atrás dos próximos dois vilões pra mim são algumas poucas coisas. Por mais que ele seja mais cruel que os outros vilões, eu acho a motivação dele super genérica. Ele é só um general que quer dominar a China, ele é uma máquina de dominação mundial. Obviamente é muito bem executado, então esse é o defeito menos aparente dele, porque ele fez uma arma que aparentemente nenhum mestre de Kung Fu pode counterar e tudo mais. O mestre rindo. E tipo, o conceito é muito brabo, mas sei lá, se não fosse pela cena da torre desabando e a cena que o Po atinge a paz interior no meio da batalha, que é genuinamente uma das melhores cenas da história do cinema, esse filme teria a ação mais fraca da franquia, perdendo até pro 3. Eu sei que o Shen não precisa lutar, já que ele tem esse canhão, e ele é um pavão, né? Ele é mais fraco que a maioria dos outros mestres, então ele sempre estaria na desvantagem. É o que faz sentido. Mas sei lá, considerando quão boas as únicas 2 cenas de luta do Shen são, seria tão mais legal se ele lutasse mesmo, considerando o quão boas são todas as lutas de Kung Fu Panda 1, sabe? Podia ser melhor. Além do Shen não ter profundidade nenhuma, ele é só uma criança mimada crescida. E tipo, vocês falam que o Joãozão Trobeta é a mesma coisa e eu falei bem dele e tô dizendo que isso é um defeito no Shen?
Mas é porque o Joãozão Trombeta é pra ser um vilão alívio cômico, não é pra ser um vilão extremamente profundo e bem escrito de uma franquia realmente com um tema sério que é Kung Fu Panda. É por isso que o Shen peca um pouco, entende? E a backstory dele é quase inexistente, e o que tem é bem sem graça. Mas é o que eu falei, esses poucos defeitos não tiram o mérito dele ser um dos melhores vilões das animações de todos os tempos. E continua sendo a prova de que a DreamWorks não decepciona fazendo vilões. Quando ela quer, obviamente. Finalmente, um oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária. O Lord Shen pode ser o fan favorite, mas ele nunca vai superar o Tai Lung pra mim. Tudo nele é tão bem desenvolvido e bem feito. O nível de imponência e ameaça dele não se compara a nenhum outro vilão até agora nessa lista. Como o plot do filme é estruturado mostrando como o Tai Lung é um monstro imparável que ganha toda a luta que ele entra no filme inteiro. Numa prisão com 1000 guardas ele sai de lá ileso, deixando pouquíssimos sobreviventes, depois derrotando o grupo de heróis mais respeitado da China, os 5 Furiosos. Numa cena de luta que é tão perfeita e tão bem coreografada e mano do céu, eu sempre me arrepio e me emociono vendo essa cena. Kung Fu Panda foi o primeiro filme que eu vi no cinema, com 4 aninhos de idade. E mudou minha vida. Foi uma experiência incrível que eu lembro até hoje. E até hoje Kung Fu Panda é o filme da minha vida, sabe? Tudo nesse filme mexe comigo de um jeito tão especial. As lutas, o plot, os personagens, a síndrome de impostor do Po e, obviamente, o quão trágico é a backstory do Tai Lung e tudo sobre ele e o Shifu. Tipo, eu sei que conforme o Hugo falou, ele realmente não tinha solução e tinha uma escuridão no coração dele, blá blá blá. Então, independente se ele pegasse o pergaminho ou não, ele destruiria o vilarejo inteiro do mesmo jeito. Mas isso não é culpa dele, pelo menos não totalmente, mas sim do Shifu também, que não enxergou no que ele estava transformando o Tai Lung com suas altas expectativas e colocando cada vez mais esse sonho na cabeça dele, com ele dedicando a vida inteira para no fim não significar absolutamente nada, ter treinado semanas, talvez meses sem dormir, treinando até todos os ossos do corpo dele se partirem, com seu mestre dizendo que tudo ia valer a pena e que no fim ele ia realizar o sonho dele e trazer orgulho ao pai dele. Ele fez tudo isso para atingir as expectativas que o pai dele tanto esperava que ele fosse alcançar. E no confronto final entre ele e o Shifu se vê derrotado pelo monstro que ele criou e confessa toda a culpa e remorso que ele sente, implorando pelo perdão de seu filho. E por um breve momento, as palavras do Shifu atingem o coração do Tai Lung. Ele realmente sente tudo isso. Ele percebe depois que ele já foi longe demais pra realmente só desistir, mas os olhos dele não mentem. Essa cena me faz chorar toda vez que eu reassisto. É simplesmente perfeito. Tudo nesse vilão é praticamente perfeito. Ele foi o meu favorito por mais de 14 anos e com razão. Kung Fu Panda é legitimamente uma das melhores animações de todos os tempos e um dos melhores filmes de todos os tempos, eu não tô nem aí. E esse vilão é um dos fatores que aumenta ainda mais a moral desse filme. E vocês vão ficar surpresos, mas algo aconteceu. Algo que eu não esperava nem em 1 milhão de anos. É algo que você nunca espera chegar, ela só acontece do nada. A DreamWorks, no filme mais recente dela, conseguiu fazer não só o melhor vilão dessa lista, como um dos melhores vilões da história das animações de todos os tempos. Ora, por onde eu começo? Já vou adiantando pra vocês. Gato de Botas 2, O Último Pedido, é uma masterpiece. Melhor filme da franquia Shrek, segundo melhor filme da DreamWorks, atrás de Kung Fu Panda, e a segunda melhor animação da última década, empatado com Aranhaverso. Eu, real, não consigo escolher entre Gato de Botas 2 e Aranhaverso em qual é meu favorito. E isso já é um sinal verde o suficiente pra vocês saberem que vocês precisam ver o filme, caso vocês não tenham visto ainda. Tô dizendo isso porque eu não posso falar da melhor coisa do filme sem entrar em spoilers. Então, se você não viu o filme, eu recomendo ver sem tomar nenhum spoiler. Vamos lá. Esse filme tem 3 vilões / grupo de vilões. E de primeira você pensa que isso vai encher demais o filme e deixar tudo bagunçado. Mas por incrível que pareça, não. Eles se encaixam perfeitamente no plot, todos têm seu propósito e todos têm o tempo de tela necessário. O que alguns de vocês vão discordar, mas já eu explico. O filme é sobre vários personagens indo atrás da lendária Estrela do Desejo, porque cada um tem um sonho a realizar. E o gato, que ele quer só se salvar mesmo, pedindo suas 9 vidas de volta, que ele perdeu de forma extremamente tosca e irresponsável. Agora, quanto aos outros vilões e seus papéis, vamos lá. A Caixinhos e os Ursos são os antagonistas, entende? Eles estão contra o protagonista pra pegar o desejo antes dele, e eles têm meio que bons motivos por trás, e você simpatiza com eles. A plotline deles é bem fofa e legal de ver. O Joãozão Trombeta é puro caos e só quer todo o poder do mundo pra ele. Ele é um vilão alívio cômico. Mas o terceiro vilão, o Lobo, ele é um caso especial.
A cena de introdução dele é uma das melhores cenas que eu já vi em qualquer filme. É uma cena, no puro sentido da palavra, perfeita. Eu nunca vi uma mudança de tom tão brusca num filme animado antes. O filme começa em clima festivo e assim que o lobo começa a assobiar, você sabe que algo horrível está prestes a acontecer. Nenhum vilão nessa lista chega perto do nível de imponência que esse lobo tem sempre que ele aparece. O gato enfrenta o lobo com a arrogância de sempre, mas ao ser facilmente derrotado e ver o sangue escorrendo de sua testa, ele percebe: é isso, esse é meu fim. Eu vou morrer e não vou mais voltar. Enquanto o lobo fica provocando e mandando ele pegar a espada de volta e lutar. E o gato, nosso tão grande herói destemido, foge em desespero. E o trauma foi tanto que ele decide se aposentar por causa disso. E o lobo continua perseguindo ele pra lembrar o gato de que ele tá sim atrás dele. Chega uma hora que o gato começa a ter um ataque de pânico. É, um ataque de pânico. E é tratado de um jeito tão maduro e respeitoso. Sério, uma cena linda que, meu Deus, por que esse filme é tão perfeito? Enfim, voltando. Até que o gato se vê sozinho numa caverna onde ele vê os antigos reflexos dos seus dias de glória, suas vidas passadas. E percebe como ele deu nunca valor a nenhuma das vidas dele, dedicando todas as vidas à sua imagem como herói destemido. Uma lenda tão grande que não havia espaço para mais ninguém. Até que o lobo aparece das sombras, para revelar que ele esteve presente em cada uma de suas mortes. Mas o gato nunca notou ele, porque o gato de botas ri na cara da morte. Então é revelado do melhor jeito possível que sim, o lobo é nada mais nada menos do que a morte, a personificação da morte, encarnada literalmente a morte. E como ele é a morte, ele sempre achou um absurdo essa ideia de 9 vidas, ainda mais o gato ter essas 9 vidas. Uma lendazinha arrogante que se achava imortal. E não deu valor a nenhuma delas, ele não é digno de ter essas 9 vidas. Então, para acabar com isso, ele mesmo foi atrás da última para acabar de vez com essa idiotice. Simplesmente perfeito. Eu não consigo pensar numa motivação mais criativa e tematicamente apropriada para um personagem desses. Isso é insano. Caramba, DreamWorks, meus parabéns. Vocês se superaram nessa. Eu tô aplaudindo aqui, mano, na moral. E na luta final entre os dois, que é uma das, se não a melhor luta da DreamWorks, o gato finalmente aprende a dar valor à sua vida e aproveitar ela ao máximo, ao lado de quem ele ama, e que ele deve sempre lutar para não perder essa vida tão facilmente quanto as outras 8. E ao perceber a mudança no coração do gato, a morte tem um ataque de fúria por não enxergar mais o gato arrogante que nunca dava valor às suas vidas. Agora ele era realmente alguém digno de continuar vivendo. E assim, ele praticamente tira o chapéu pro gato, respeita isso e deixa ele viver, e vai embora assoviando nas chamas. Que jeito perfeito de terminar um personagem perfeito. Sim, a morte é um vilão perfeito. E eu não digo isso metaforicamente, ou retoricamente, ou poeticamente, ou teoricamente, ou de qualquer outra forma sofisticada. A morte é de fato o melhor vilão da história da DreamWorks. E eu duvido que algum outro filme que sair, mesmo Kung Fu Panda 4, tenha um vilão que tire ele do trono tão facilmente. Ah sim, e o mais insano, o filme pode ter uma mensagem linda sobre aproveitar a vida com quem você ama, mesmo com a constante lembrança da inevitabilidade da morte, mas tudo isso é fachada para a coisa mais insana desse filme. A morte do universo de Shrek é brasileira. Pois é, quem dubla ele na versão em inglês é o freaking Wagner Moura, o Capitão Nascimento, sabe? Ele fez um trabalho perfeito nesse vilão, e todo mundo aceitou como verdade absoluta de que a morte é brasileira. Isso é maravilhoso, honestamente. Infelizmente ele não dublou o filme em PTBR também, o que seria muito da hora interessante, mas provavelmente por problema de agenda, sei lá, o Wagner não conseguiu dublar, ou sei lá, vai que a Universal nem chamou ele. Mas pelo menos o Sérgio Moreno fez um excelente trabalho aqui em PTBR. Eu adorei a voz dele dublada, mandou bem demais. E tem gente que fala que ele devia ter mais tempo de tela, porque, ai meu Deus, João Trombeta tem mais tempo de tela que o vilão mais legal do filme. E, cara, é o seguinte, eu acho que, por mais que eu queira mais dele, né, eu queria que ele voltasse em algum filme futuro, porque eu adorei ele, eu acho que se ele tivesse muito tempo de tela, ia tirar o impacto das poucas cenas que ele realmente aparece pra assustar, sabe? Tipo, é que nem FNAF, nos primeiros um susto a cada tanto tempo, era tipo, você ficava no medo e tomava susto, tipo, normal. Agora no Security Breach, susto toda hora, você não sente absolutamente nada, entendeu? Eu não sei se é a melhor comparação, mas eu acho que vocês me entenderam. O argumento que todo mundo diz é: ai, mas ele é a morte, ou seja, ele só tava fazendo o trabalho dele, ele não é um vilão, ele é um antagonista, entende? Ok, agora eu te pergunto o seguinte, um antagonista teria tanta raiva assim da pessoa que ele tá tentando matar, ainda mais a morte? Não, a morte tem que ser totalmente apática quanto a qualquer coisa que ela for fazer. Ela não fica com ódio de alguém e rancor pessoal ou com tristeza porque vai matar alguém, ela não sente nada, ela mata porque é o trabalho dela. E o lobo explicitamente fala que tá trapaceando
pra matar o gato mais cedo. Então, obviamente, ele tá fazendo isso por puro rancor ou ódio. Dá pra ver o quão irritado ele fica quando ele percebe que não vale mais a pena matar o gato, entende? Só porque ele desistiu no final também não muda as atitudes dele. A morte em si, como um personagem, é um antagonista. Agora, a morte nesse filme tem um papel de vilão. É algo muito simples, mas ninguém para pra analisar direito e tá todo mundo... Ah, ele não é um vilão, para com isso, cala a boca, vocês são burros, ele é antagonista. Ele é os dois. Simples. É só isso. Cala a boca. Eu não acredito que eu me esqueci dele. Meu Deus do céu. Eu esqueci o melhor vilão dessa lista. Sim, melhor do que o próprio lobo. Humpty Alexandre Dumpty. Como é possível um vilão ser tão perfeito assim? Olha o design dele. Nossa, pique character design. Ele é tão maneiro e descolado. Olha só, isso é um ovo falante, gangster e ladrão e maneiro. E é dublado pelo Marcelo Garcia. E é muito brabo. E ele é o Humpty Dumpty, é isso. Eu não preciso explicar porque ele é incrível. Ele é o Humpty freaking Alexandre Dumpty. Ele estava lá o tempo todo, mano. E se você parar pra pensar, ele tem meio que o mesmo twist que o lobo. Que ele tava lá e observando o gato o tempo todo. Mas espera. Se o Humpty tava observando o gato o tempo todo, então... ele viu o gato... Enfim, antes de terminar o vídeo, eu queria falar com vocês sobre duas coisinhas. Primeiro, eu comecei a fazer live na Twitch. Mais ou menos comecei a fazer live. Tipo, eu fiz uma tentativa de uma live. Eu não vou fazer com frequência, só vou fazer algumas lives lá quando me der na telha, ou quando eu tiver tempo livre, que eu quiser jogar algum jogo novo. Provavelmente eu vou jogar Enigma do Medo e Silksong lá, ou qualquer outro jogo que vocês pedirem pra eu jogar lá. E eu tenho um canal secundário, onde eu vou postar alguns VODs, algumas gameplays lá, e fazer uns vídeos mais curtos, com edição mais simples sobre algum assunto específico. Eu acho que até o momento desse vídeo sair, eu já vou ter postado um vídeo falando sobre por que Toy Story 5 é um erro e não deveria existir. Então, se vocês estiverem interessados, dê uma olhada lá, porque os vídeos daqui desse canal demoram muito pra editar, é muita coisa pra fazer. E pra vocês não ficarem sem conteúdo por tanto tempo, vocês deem uma olhada no meu canal secundário, beleza? Muito obrigado por terem assistido e a gente se vê na próxima. Falou! Qual é o animal que é um pássaro e que vive no mar? A gaviota! Quem manda ser idiota?